dia 27 de agosto de 1883 é conhecido como o dia em que o mundo explodiu. Isso por causa de uma explosão vulcânica na ilha de Krakatoa. Eu desconhecia essa história. Fui conhecer graças a um episódio de um podcast da BBC News e vi também depois uns vídeos no YouTube falando sobre o assunto. Eu gostaria de falar com vocês a respeito desse evento que abalou a Terra e que me fez pensar, refletir sobre outro grande evento. Mas como assim abalou a Terra, ou o dia que o mundo explodiu? Pois nesse dia, 27 de agosto de 1883, na pequena ilha de Krakatoa, região da Indonésia, um vulcão explodiu. Num domingo, o vulcão começou a dar sinais de pequenas erupções, mas a grande explosão foi em uma segunda-feira. E quando eu falo grande explosão, é porque ela foi tão forte que o barulho foi tão alto que foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância. Foi o som mais alto já ouvido na história, tanto que rompeu os tímpanos de marinheiros que estavam a quilômetros de distância. A ilha de Krakatoa foi completamente desintegrada, virou pó e causou um enorme buraco no mar onde a ilha ficava. E o calor era tão intenso nesse buraco, e até meio estranho imaginar um buraco no mar, que as águas que caíam nesse buraco se tornavam vapor. E esse vapor causou tsunamis terríveis, gigantes, arrebentando com várias localidades próximas, inundando. Vários vilarejos, ilhas próximas foram completamente inundados, como o caso da cidade de Anger, na ilha de Java. Ficou totalmente debaixo d'água. O mar todo ficou cheio de destroços. Matou pelo menos 40.000 pessoas nas proximidades. E as ondas empurradas pelos tsunamis chegaram a regiões distantes como Portland, nos Estados Unidos. A energia da explosão foi de 200 megatons, que é mais de 10.000 vezes a força da bomba de Hiroshima. A onda de pressão foi tão forte que deu 3 voltas ao redor da Terra. E isso acabou mexendo com o mar, com o ar, com a luz, com as cores. As partículas de explosão no ar alterou a luz solar no mundo inteiro. Ficou uma cor bela no ar, né? E essa luz foi tão significante que inspirou por muito tempo depois poetas e pintores. Nos Estados Unidos teve um pôr do sol tão intenso por causa dessa explosão do outro lado do mundo que bombeiros pensaram que estava acontecendo um incêndio na costa e enviaram vários carros de bombeiro. Houve também queda na temperatura global no ano seguinte, causou muita chuva nos Estados Unidos. Tudo voltou ao normal somente 5 anos depois. E o pôr do sol, aquele pôr do sol roxo, vermelho e laranja, nunca mais foi visto. Foi realmente um evento impressionante que realmente abalou o mundo. Mas quer saber de outro evento infinitamente mais significativo e poderoso do que esse? O evento mais importante da história do universo e o mais importante para o próprio cosmos: a morte do Filho de Deus. Esse evento. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a morte de Cristo estava predestinada antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, como vai dizer em Apocalipse 13, versículo 8, significando que a morte de Cristo foi predestinada na eternidade e executada no espaço-tempo há 2000 e poucos anos atrás. E Cristo veio para dar a vida em favor de muitos, em favor dos eleitos de toda tribo, povo, língua e nação. Morreu como um sacrifício substitutivo em favor de pecadores. Morreu pelos nossos pecados e, na sequência, ressuscitou, dando-nos a vida juntamente com Ele e vida eterna. E embora ainda há resquícios de corrupção na nossa velha natureza pecaminosa que permanece em nós, nós já fomos feitos nova criação, nova criatura. Mas é fundamental lembrar que o Filho de Deus não veio somente para nos redimir, mas redimir todo o cosmos, que foi sujeito à corrupção pelo pecado de Adão. Vemos que foi após a entrada do pecado no mundo
que a natureza começou a se deteriorar e até mesmo começou a nascer espinhos nas plantas. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18, espinhos e abrolhos. O mundo começou a se deteriorar, de modo que é pela queda, por incrível que pareça, que surgiram os desastres naturais, inclusive as explosões vulcânicas. Por isso que Paulo vai dizer que, em Romanos capítulo 8, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aí Paulo continua dizendo que a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, versículos 19 a 22. Por isso a criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus, pois isso ocorrerá no dia do Senhor, a manifestação dos filhos de Deus, em que os filhos de Deus se tornarão visíveis a todos no dia do julgamento. E nesse grande dia, Deus somente não irá julgar, mas também irá redimir todo o cosmos do cativeiro da corrupção. E assim como Paulo usou uma figura de linguagem a dizer que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, eu ouso dizer que a criação aguardava também com expectativa a obra de redenção na cruz e contemplava Jesus ali pregado. Embora ele se fez maldito por nós pregado no madeiro, pela cruz ele trouxe vida e esperança para nós. Naquele momento houve um abalo cósmico. Nós vemos em Marcos capítulo 15, versículo 33, que está escrito que, chegado o meio-dia, no dia da crucificação, quando Cristo estava pregado no madeiro, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Fecha aspas. Talvez por um eclipse, representando que a luz morreu e demonstrando também a ira de Deus contra o pecado, o nosso pecado. Naquele momento, após ser zombado, chicoteado, pregado no madeiro por nós, Jesus deu um forte grito e expirou, morreu e entregou seu espírito ao Pai. E esse forte grito, ao invés de estourar os nossos tímpanos, rompeu a surdez do nosso coração. Houve também um tremor de terra nesse momento, um terremoto que rasgou o véu do templo, simbolizando que agora temos acesso à presença de Deus através de Cristo como nosso único mediador. E o centurião romano, que estava com aqueles que o crucificaram e que presenciou aquele evento de eclipse, terremoto, crucificação, só pôde dizer no final: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Podemos concluir então que o evento em Krakatoa foi assustador, mas nada é comparado com a grandeza da crucificação, que foi um evento de morte, mas também foi um evento que resultou em nossa redenção. A morte do justo, Jesus, trouxe vida para os injustos, nós. Amém? Ao podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica.